Hora de pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai falar sobre o estresse. Como dominar o estresse. E eu vou contar aqui para você algo muito importante no final. Eu quero que você preste muita atenção. Fica comigo aqui até o final, que tem uma boa surpresa para você. Mas, antes disso, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Coloca aqui o que tem tirado a sua paz e te estressado diariamente. Coloca aqui, se você quiser, compartilha o que tem tirado a sua paz e te estressado diariamente. E por que você precisa olhar para isso com muita atenção. Tudo se trata de sobrevivência para a nossa mente. Então tudo que está acontecendo ao redor aí da sua vida, a sua mente está observando para ver se isso vai trazer a morte a você. Então ela está preocupada com o que está acontecendo. E o tempo todo, essa mente preocupada com a sua sobrevivência, quando ela interpreta um perigo à sua vida, ela faz com que o seu corpo se prepare para 3 coisas: lutar, fugir ou paralisar. Escreva aqui: lutar, fugir ou paralisar. São 3 recursos da natureza para garantir a tua sobrevivência, e isso é automático. Isso você nem precisa, digamos, clicar e apertar um botãozinho e falar o seguinte: lutar. Isso é automático. Se a sua mente percebe que você está em perigo, você luta automaticamente, ou você foge, ou você paralisa. Qual é o problema disso? Bom dia, Mônica, bom dia, Carolina, sejam bem-vindas. A Vera também por aqui, bom dia, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre o domínio do estresse. Qual é o problema disso? Que toda vez que você é preparada para uma dessas 3 ações, o seu corpo também se prepara. E ele se desgasta. Por quê? Ele fica naquela posição, por exemplo, de luta. Ou ele vai para aquela posição de fuga. Então, o corpo ele é preparado para essas ações, hormônios são liberados, e depois que, digamos, o perigo passa, o que acontece? O seu corpo precisa se regenerar. E essa regeneração, muitas vezes, adoece. Adoece no sentido de você está desgastando o tempo todo aquele determinado órgão, porque a tua mente está criando muitas vezes uma interpretação de um perigo que nem sempre é real. Só que você está ali o tempo todo se desgastando. Faz sentido isso para você? Então o que você hoje, talvez, o que esteja tem tirado a sua paz e tem te estressado diariamente, isso também faz com que o seu corpo seja preparado para isso. Só que o que acontece? O tempo todo você vai se desgastando. O tempo todo você vai ficando sem energia. E sem energia você não muda nada. Por quê? Você precisa de energia, presta atenção. Você precisa de energia para fazer qualquer coisa. Por exemplo, você está me assistindo agora, você pode estar deitada na sua cama. Alguém aqui está fazendo isso? Não faça isso. Fique sentada. Fisiologia é muito importante. Mas vamos imaginar que você esteja deitado na sua cama. Você está gastando energia. Por quê? Eu falo alguma coisa, você precisa interpretar isso, isso é gasto de energia. E você gasta energia o tempo todo para andar, para correr, para trabalhar. Então, quanto menos energia você tem, esses processos eles são mais automáticos ainda e você não decide absolutamente nada. E aí o que acontece? Sem energia você não age. E você não age de maneira intencional. A vida, ela muda quando você age de maneira intencional. Guarda isso. O problema é que, por conta dessa mente de sobrevivência que nós temos, que por um lado é muito bom, a gente precisa agradecê-la porque ela nos salva de muitas coisas, pelo outro, ela muitas vezes decide pela gente. Automaticamente você faz algo que você nem queria. Por isso que você precisa olhar com muito cuidado e com muita atenção para essa situação que você não resolveu. E aí eu quero te fazer uma pergunta.
O que você tem feito verdadeiramente para resolver essa situação de estresse? Isso que tem tirado a sua paz. Você tem feito alguma coisa de verdade? Reflita a respeito disso agora. Você realmente tem feito o que para mudar essa situação? Porque enquanto essa situação de estresse, que pode atender inclusive por um nome como seu marido, por exemplo, enquanto essa situação de estresse ela não for resolvida, você vai continuar o quê? Adoecendo. Adoecendo. O seu corpo é uma máquina perfeita para garantir a tua sobrevivência. Só que quanto mais você desgasta ela e você não cuida dela, pior ela vai ficar. Sei lá, pega a sua máquina de lavar. Se você deixar essa máquina de lavar ligada, sem desligá-la, sei lá, por um mês, o que vai acontecer? Essa máquina vai provavelmente ter algum problema, alguma peça vai ser desgastada. Ela precisa de pausa. E você também precisa de pausa desse estresse. Faz sentido isso para você? Aí, Yoshi, bom, não fiz muita coisa não. Então, aí é uma decisão. Porque sem ação não há transformação. Quando você verdadeiramente não age, você não transforma absolutamente nada. E para agir você precisa decidir. Escreva aqui, tudo começa por uma decisão. Escreva para você não esquecer. Quando eu peço para você escrever, é exatamente para você fixar isso melhor. Tudo começa por uma decisão. Enquanto você não decidir verdadeiramente combater isso que te estressa, enquanto você não decidir verdadeiramente ter paz interior, esquece. Esquece. E aqui não adianta, e agora eu sei que eu vou incomodar muita gente, apenas as pessoas realmente que querem mudar a sua vida vão ficar aqui. Porque as que não quiserem ficar, elas vão embora agora, porque eu vou dar deixa para elas ir embora. Quer ver? Eu vou dar deixa para você ir embora daqui. Agora. Porque você precisa parar de se vitimizar. Você talvez ainda não tenha agido porque você está se vitimizando. Você está no ciclo da vitimização. E quando nos vitimizamos, nós damos ao passado o poder de definir o nosso futuro. E mais, quando você se vitimiza, você não sai do lugar. Então, enquanto você ficar apegado ao papel de vítima, como se, mas as minhas circunstâncias, ô gata, são diferentes. Duvido que a sua circunstância seja diferente de qualquer outra pessoa que esteja aqui. A vitimização, ela é pegajosa. A vitimização não te leva a lugar nenhum. Ela te mantém nesse sofrimento e principalmente nesse momento de estresse. Essa vitimização, ela te prende muitas vezes a um ciclo de amargura, de angústia. Por isso que eu falo todos os dias aqui, tudo começa por uma decisão. Eu não sei o quanto você está suportando viver dentro desse estresse que você tem hoje. Eu não sei. Mas, se você ainda não tomou nenhuma decisão, sabe o que isso significa? É que ainda está confortável para você. Ainda está confortável para você. O gata, não tá não. Então decide. Então mostra, prova para você. Prova para si mesma que realmente você não suporta mais. Do momento que você decide, nada te para. Do momento que você toma uma decisão para valer, nada te para. E você talvez não esteja tomando essa decisão porque ainda está confortável. Você reclama, e o que você está fazendo? Eu te desafio aqui. Eu te desafio. Faça uma única coisa hoje para alcançar o objetivo que você tem. Uma única coisa. Uma única coisa. Gata, mas eu quero me separar. Como é que eu vou fazer isso? Uma única coisa hoje. Você pode, por exemplo, será que você já conversou com um advogado, com uma advogada para saber os seus direitos, os seus deveres? Você já pensou nisso? Porque talvez você esteja paralisada, porque você está sendo dominada pela sua mente e a sua mente está falando o seguinte: não saia desse casamento,
Porque você vai sair sem nada. Você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Então não faça nada. Não escute o que esse Yogata está falando. Ok. Uma única coisa. Vai lá e conversa com o advogado. Olha, estou casado, estou infeliz, quero me separar. O que eu tenho que fazer? E aí você vai ter conhecimento. Faz sentido isso para você? Então enquanto você estiver ocupada com o papel de vítima, você está perdendo a chance de ser protagonista da sua própria vida. Você está perdendo essa chance. E aqui algo que eu sempre também falo para você, guarda isso, não são as circunstâncias que te impedem de sair do sofrimento, não são as circunstâncias que te impedem de dominar os estresses que você tem. Não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias. É a falta de decisão. É a falta de falar o seguinte, beleza, mesmo eu não sabendo se isso vai dar certo, eu vou. Por quê? Porque eu não aguento mais o que eu estou vivendo. A decisão sempre começa do momento em que você olha o seu momento presente e você fala o seguinte, não dá mais para suportar isso. Não dá. Não dá. Esse é o primeiro passo. Enquanto você ficar negociando com a tua mente, não, peraí, mas eu vou esperar mais um pouco, eu vou me preparar, eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí sim eu vou sair. Você não vai sair. Você não vai sair. Você não vai sair. Porque você ainda não decidiu. Tudo bem? E eu quero que você guarde essa reflexão que eu coloco aqui, que ela é muito importante. Não é o que acontece conosco, mas como nós reagimos ao que acontece que define nosso caráter e destino. E essa é uma frase que vem da filosofia estoica, do estoicismo. Eu vou até escrever aqui e eu quero que você escreva para você não esquecer. Estoicismo. Não, Estoicismo. Essa é uma definição da filosofia estoica. É a maneira como nós reagimos que molda a nossa vida. Por isso que as circunstâncias que você vive hoje, elas não definem a tua história. Mas é como você reage, e talvez hoje você reaja muito mal. Hoje talvez você reaja muito mal. Por quê? Porque te falta preparação. Te falta preparação. Você quer enfrentar o mundo sem preparação. Você quer correr uma maratona sem treinar. Você quer se separar sem estar minimamente preparada. Você quer fazer uma transição de carreira sem minimamente entender quem você é. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Bom dia, Eunice, seja bem-vinda. Boa, essa frase é muito forte mesmo, diz a Suzana. Isso. Doceria Doce Encanto, bom dia. Zélia Queiroz, a Regina, bom dia. Boa. Eu quero que você entenda que os estoicos, essa filosofia, ela nasce na Grécia, como a maioria das filosofias. Mas ela se populariza em Roma, na Roma antiga. E os estoicos, tinham, né, principalmente os grandes filósofos, os grandes pilares, eles tinham uma visão da vida extremamente prática. Extremamente prática. Os estoicos, eles acreditavam que o sofrimento humano não vinha das circunstâncias. Porque as circunstâncias estão aí a todo momento. A todo momento você vai ter algum problema. Ou alguém aqui vive sem nenhum problema. Por favor, se alguém aqui vive sem algum problema, diga assim, porque eu quero te conhecer, eu quero entender como é a sua vida. É impossível. Em um grau menor ou maior, todos nós temos desafios, temos circunstâncias. E presta atenção, esse talvez seja o grande encanto da vida. É a gente ter essas circunstâncias, esses desafios, para que a gente cresça. Não espere por uma vida estável. Guarda essa frase. O tédio adoece.
O tédio adoece. Ah, Gata, mas eu quero ter uma vida que eu não vou fazer nada e que eu vou ter dinheiro na conta. Adoece. Então, Gata, eu tenho que ser pobre e não ter dinheiro. Não, não disse isso. Mas você precisa entender que a vida é uma evolução. E você talvez hoje esteja estagnada dentro de um sofrimento. Por quê? Porque você não está preparada para dar esse próximo passo. E aí na primeira circunstância você fala o seguinte: eu não sei isso, eu não sei aquilo, então eu não vou fazer, então eu vou esperar que alguém venha e me ajude, eu vou ficar aqui chorando, me vitimizando. Você precisa reagir. Você precisa reagir. E eu vou trazer aqui para você 5 princípios estoicos para você lidar com esse estresse que a gente está falando aqui. Para você conquistar a sua paz interior. Eu vou trazer para você 5 passos, 5 princípios do estoicismo para te ajudar a entender que não são as circunstâncias que estão impedindo você de ter paz interior, de ter felicidade, de ter prosperidade, seja lá o que você quiser. Mas sim a maneira como você tem reagido a essas circunstâncias. O seu modo hoje vem uma circunstância ruim que não me agrada, que me deixa talvez desestabilizada, e você se recolhe. Alguém se identifica com isso aqui? Escreve eu aqui se você se identifica com isso. Aí você fica lá retraída, esperando um salvador da pátria. Aliás, se você está aqui esperando que eu seja esse salvador da pátria, sinto lhe informar, eu não sou esse salvador da pátria. Eu sou alguém que traz conteúdo, conhecimento para você. Na verdade, eu venho todos os dias aqui para te provocar, a mexer, a tomar uma decisão. Como, por exemplo, avaliação. Tem aqui, os últimos dias das sessões de avaliação gratuitas, você pode participar. Essa é uma decisão. Deixa eu lá participar, deixa eu ver quais são as minhas feridas emocionais, deixa eu ver a minha história. Agora, se você deixa para depois, se você fala assim, não, eu vou primeiro, não são as circunstâncias que definem a sua vida. São as suas decisões, são as suas escolhas. Tudo bem, algumas pessoas se identificaram. Obrigado pela coragem de vocês colocarem isso aqui. Eu vou mostrar para você 5 princípios de como os estoicos lidam com as adversidades e evitam o vitimismo. Presta atenção. São 5 princípios para você entender e começar a parar de se vitimizar. Para você começar verdadeiramente a mudar a sua vida. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro princípio estoico. Aceite o que está fora do seu controle. Escreva aqui. Aceite o que está fora do seu controle para você fixar. Você precisa entender que poucas coisas estão no seu controle. E a gente sofre muitas vezes porque nós estamos dentro de uma situação usando um óculos com as lentes da emoção. Essas lentes da emoção, elas deturpam a realidade. E aí você começa a criar coisas além do que realmente é real. Por exemplo, você vive aí um casamento ruim. Teu casamento não está legal. E aí você fica acreditando que quando o outro mudar, porque o outro é que tem que mudar, porque é o outro que está errado e não você não faz essa autoanálise, aí sim tudo vai melhorar. Isso é algo que não está no seu controle, se o outro vai mudar ou não. Faz sentido? Poucas coisas estão no seu controle. O que está no seu controle? Presta atenção. A maneira como você reage aos fatos. Isso está no seu controle. A maneira como você interpreta as situações da vida. E isso está no seu controle.
os seus pensamentos, as suas emoções. E isso deveria, mas está no seu controle. Agora, enquanto você fica achando que você está controlando tudo, você está desperdiçando energia. Faz sentido isso para você? Então concentre-se naquilo que você pode controlar. A maioria das coisas não está no seu controle. Então quando você vive uma situação de estresse, a primeira coisa que você precisa identificar é o que dessa situação está no meu controle e o que não está. Por exemplo, vamos imaginar você numa questão profissional da sua vida. Você tem aí um problema no seu trabalho hoje. Você tem um trabalho onde você tem um chefe que talvez ele pegue no seu pé, ele realmente não gosta de você. Isso te tira a paz interior. Primeira coisa que você precisa para aplicar esse princípio estoico. Dessa situação, o que está no meu controle? Eu tenho como mudar o meu chefe? Não. Eu tenho como, talvez, pedir a demissão dele? Até posso, mas isso vai acontecer dificilmente. Dificilmente. Então, o que eu posso controlar dessa situação? As minhas reações. Aí eu começo a pensar em como que eu vou agir com essa pessoa a partir de agora. Eu vou evitar, por exemplo, um contato mais direto. Eu vou criar estratégias para que essa pessoa não me estresse todos os dias. Entende isso? Isso é você se controlar naquilo que está no seu controle. E aqui uma coisa importante. Você precisa aceitar, escreva aqui, aceitar aquilo que não está no seu controle. Principalmente para você que talvez acredite que possa mudar o mundo. Dia desses, eu fiz uma sessão de avaliação, aliás, para você que quiser aqui uma sessão de avaliação gratuita, escreva avaliação aqui. Dia desses, eu fiz uma sessão de avaliação com uma pessoa que me segue há um tempo. A internet caiu? Acho que não. Ou eu estou falando sozinho aqui, mas acho que não. Me dei um alô aqui. Todo mundo está aqui ou não? Só para saber. Eu acho que ela não caiu, porque eu estou aqui, mas vamos lá. Eu quero que você entenda. Peraí, eu me perdi aqui. Voltando, eu conversei com uma pessoa que ela me segue fazendo a sessão de avaliação. E essa sessão de avaliação é sobre a pessoa que está ali comigo. Né? A Yoshi falou assim que gostou, né? Eu e ela ali. Tudo bem? Legal, tá normal, obrigado, a internet não caiu. Obrigado, gente. Obrigado. Aí, olha só. Ela queria, na verdade, fazer a avaliação pelos 3 filhos que ela tem. 3 filhos que estão aí, cada um com seus desafios. E eu disse isso para ela várias vezes, mas ela não queria me escutar. Eu falei o seguinte, muito nobre da sua parte como mãe estar aqui preocupada com seus filhos. Mas eles precisam decidir estar aqui comigo, não você. Não, porque eu quero que eles mudem, eu quero que eles façam. Aí eu falei, olha, a hipnoterapia, que é a ferramenta na qual eu trabalho, não tem mágica. Adoraria que fosse assim, você está com problema? Pronto, você não tem mais problemas, agora você é uma pessoa feliz. Adoraria que fosse assim. Seria muito mais rápido, fácil, olha, seria incrível. Mas para quem já fez o processo comigo sabe, não é assim. É um processo que você precisa querer, que você precisa se entregar, que você precisa confiar no terapeuta. Tem uma série de coisas aí no caminho. E essa pessoa não queria aceitar que tem coisas que ela não pode controlar, como, por exemplo, os filhos adultos, inclusive, já eram adultos, ela não podia controlar. Então, você talvez esteja perdendo energia e tempo querendo controlar coisas que não estão no seu alcance. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia aqui para Empório dos Pães 2009. Eloide Bank, poderia ser, né? Seria ótimo, né? Assim, ó, pronto, você está
Tem gente que vende essas mágicas aí, mas não é bem assim não, viu? Não confie, tome cuidado. Bom dia, Pedro Isaac, que devia estar em aula, hein? Muito bom dia pro senhor. A Sônia Maria também por aqui, bom dia. A Beth, oi Beth, seja muito bem-vinda. A Miriam também por aqui, sejam bem-vindos. Mães Crescer também por aqui, bom dia. Vamos ao segundo princípio estoico para você controlar o estresse. E aqui é uma coisa, talvez, que você vai ter um pouquinho de dificuldade de entender o que eu vou falar, mas seria muito importante que você esvaziasse o copo. Tudo bem? Esvazie o copo. Por quê? O segundo princípio estoico é: tudo passa, inclusive a tristeza e a alegria, inclusive o estresse. Tudo passa. Os estoicos, eles acreditavam muito na natureza. Nós somos natureza, né? Nós somos parte da natureza. E tudo na natureza é cíclico, tudo é efêmero, né? Tudo passa. Então nós temos, por exemplo, 4 estações do ano. Escreva aqui, tudo passa. Então nós temos 4 estações do ano. Nesse momento estamos no inverno, daqui a pouco estaremos na primavera, inverno mais ou menos, né? Mas daqui a pouco estaremos na primavera, depois verão, tudo passa. E assim como as coisas ruins passam, as boas também. E é por isso que a gente precisa entender que o que você está vivendo hoje, é passageiro, desde que você decida que seja passageiro. Por isso que eu falo que tudo começa por uma decisão. Porque talvez se você já tivesse tomado a decisão, isso já teria passado. Faz sentido isso para você? A Patrícia, mas passa se você se livrar de quem te estressa. Isso, se você decidir fazer isso. Se você não decide, Patrícia, se você fica esperando que a pessoa saia, essa pessoa que te estressa saia da sua vida, é obviamente que ela vai ficar. Então, decida por isso. Decida, escolha por isso. Tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins. Por isso que é importante, e os estoicos valorizavam demais a vida em presença, a vida no presente. Porque se você prestar muita atenção, o sofrimento vem porque a sua mente está lá no futuro, pensando sempre o pior cenário, ou lá no passado, se remoendo por aquilo que já acabou. Faz sentido isso para você? Então entenda que você precisa compreender que tudo vai passar. Mas vai passar desde que você haja. Se você não agir, obviamente vai permanecer. E aqui é uma escolha muito clara entre paz e sofrimento, estresse. Qual é a escolha que você faz? E aqui vamos para o terceiro princípio, que tem tudo a ver com o que eu falei agora, que é ser prioridade. Escreva aqui, ser prioridade. Se você não for prioridade da sua própria vida, não há como você mudar a sua vida. Por quê? Porque para ser prioridade você precisa viver em presença. Você vai precisar dizer não para muita gente. Alguém aqui, por um acaso, tem dificuldade de dizer não? Escreve eu aqui só para eu saber. Eu acho que não, acho que vocês não têm essa dificuldade. Eu acredito que não. Isso é uma dificuldade que só poucas pessoas têm. Você não deve ter essa dificuldade. Mas a grande verdade é, sem você ser prioridade da sua própria vida, e isso os estoicos falavam muito, você precisa viver uma vida, muitas vezes, egóica, para si mesma. Essa vida é que faz você crescer, é você olhar para as suas necessidades, você olhar para os seus sonhos e para os seus objetivos. Mas enquanto você continuar carregando o mundo nas costas, eu nem vou perguntar se alguém aqui se identifica com isso, alguém aqui se identifica com isso? Alguém está carregando o mundo nas costas? Enquanto você continuar carregando o mundo nas costas, você não vai ser prioridade da sua própria vida. Você precisa reservar tempos
e momentos ao longo do teu dia para si mesma. Para você ter uma refeição, uma pelo menos, que você está com você, não com o celular. Não é refeição assim, ó, eu tô aqui vendo, não, você com você mesma. Há quanto tempo que você não se alimenta dessa maneira? Sem nenhuma distração? Quanto tempo que você não saboreia realmente um alimento? Há quanto tempo que você não faz algo para você, verdadeiramente, que faça você crescer? Se você não se colocar como prioridade, tenha certeza que a sua vida, ela continuará estagnada. Ela continuará estagnada. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Suzana, ainda tenho, mas estou no caminho e me preparando para dizer não para muitas pessoas. É isso. Preparação é fundamental. E a preparação, ela vem do autoconhecimento, porque você aprendeu a dizer sim como uma maneira de você não viver a ferida emocional aberta lá na tua infância. Então isso se tornou um padrão. A filha boazinha, que eu sempre falo aqui, a filha boazinha é aquela que ela diz sim para todo mundo porque ela provavelmente foi abandonada ou rejeitada. E ela não quer sofrer isso de novo, a mente não quer que ela sofra isso de novo. Então por isso você se torna essa filha boazinha, essa que aceita tudo de todo mundo. E é por isso que você precisa curar isso aonde? Na raiz do problema. Você precisa tratar a causa. Se você não tratar a causa, o que vai acontecer? Você vai continuar do mesmo jeito, no mesmo padrão. A Patrícia, e quando a gente se coloca como prioridade e é taxada de egoísta? É porque você ainda não tem algo que eu vou falar agora, que é o quarto princípio estoico. Que é o quarto princípio do estoicismo. Patrícia, presta atenção. Que é, você ainda não tem blindagem emocional. Obviamente os estoicos não usavam o termo blindagem emocional como eu uso, ok? Mas o que os estoicos falavam? É necessário você controlar as suas emoções, os seus medos e os seus pensamentos. É você usar mais a razão do que a emoção. Então, blindagem emocional é isso. Escreva aqui, blindagem emocional, para você não esquecer. Blindagem emocional é o controle dos medos, das emoções e dos pensamentos. É o controle da tua mente. É o controle do que se passa aqui. Para que você tome decisões muito mais racionais. Então, quando você diz não para as pessoas e é taxada de egoísta, e você sofre com isso, é porque uma emoção não é controlada. Os pensamentos não são controlados. E aí a sua mente faz você acreditar que você, dizendo não, você não vai sobreviver. Porque para tua mente tudo se trata de sobrevivência. Então quando eu tenho blindagem emocional, eu digo não com muito mais facilidade. Eu digo não sem culpa. Por quê? Porque eu entendo que eu sou a prioridade naquele momento. Eu entendo que naquele momento nada pode ser mais importante do que a minha felicidade, do que a minha saúde, seja lá o que for. Tudo bem? Faz sentido? E ter blindagem emocional, ter esse controle da mente, como diziam os estoicos, é você usar a razão mais vezes. Para os estoicos, a razão é uma virtude. É uma virtude. Porque a partir disso, você vai tomar decisões melhores. Decisões baseadas em evidências. A emoção, como eu disse há pouco, é como uma lente de um óculos. Você muitas vezes está enxergando as pessoas, as situações, as circunstâncias com essas lentes da emoção. E elas estão deturpando a realidade. Quer ver um exemplo clássico disso? Você está infeliz com a sua vida profissional. Aí você trabalha num lugar de 8 às 18, onde você ganha lá um salário que sustenta a sua família, não te dá muitas coisas, mas ok, garante o sustento da sua família. E aí você tem a chance
de, por exemplo, abrir o seu próprio negócio porque você estudou, porque você é talentosa, é aquilo que você ama. E aí você não faz. E aí você não sai do lugar. Por quê? Porque você está enxergando essa situação com essas lentes da emoção, que estão dizendo para você o seguinte: nossa, se você sair desse emprego, você não vai ter o que comer, os seus filhos passarão fome, você vai levar todos à falência, você vai morar debaixo da ponte. Alguém já viveu situação semelhante a isso? Você vai viver debaixo da ponte. Então, continua onde você está. Essa é uma decisão baseada na emoção. E essa não é a melhor decisão, porque a melhor decisão ela é baseada em evidências. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, você tem preparação, você estudou, você gosta do que você vai fazer e você está infeliz onde você está. Não faz nenhum sentido, racionalmente falando, você permanecer no mesmo lugar. Ô gata, mas eu não preciso de um plano? Sim, você precisa de um plano. Você não pode fazer isso do nada. Por isso que preparação, escreva aqui, preparação é fundamental. Ninguém corre uma maratona de 42,5 km do nada. Ela precisa se preparar. Tudo bem? Faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Bom dia, Cabral Festas. Bom dia, bênção, obrigado. Cláudia, seja muito bem-vinda. Patrícia, o segredo então é ligar o F3 pontinhos? Não é ligar o F3 pontinhos, é você se preparar para não se abalar com a reação das pessoas. Escreve essa frase aqui, Patrícia, para você não esquecer. Bom dia, Tereza, seja bem-vinda. A Carla também, sejam bem-vindos. Israelita Sucupira também, bom dia. Não é uma frase completa. Não é uma frase completa. E você só consegue dizer não quando você tem blindagem emocional. Você só vai entender realmente a essência dessa frase quando você tiver blindagem emocional. Não é uma frase completa. Sabe por quê? Porque não precisa de justificativa. Não é não, ponto. Ah, o gata, mas a pessoa vai ficar chateada se eu disser apenas um não. O problema é dela, não é seu. O problema é dessa pessoa, não é seu. Faz sentido isso para você? É dela. É dela. Então, por isso que, vou repetir aqui, ó, o que os estoicos diziam. Não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece. Ou seja, a pessoa que toma um não, ela vai precisar aprender a reagir a esse não. Faz sentido isso para você? Assim como você também. Você precisa aprender a reagir a esse não. E é isso que vai definir o sofrimento, o teu destino, a tua história. Então, não caia nessa armadilha de vou ligar o F3 pontinhos. Isso muitas vezes vai ser agressivo se você não tiver preparação. Entendeu, Patrícia? Você precisa se preparar para... Beleza. Porque assim, é você falar o não sem culpa. Eu sempre digo isso. O melhor parâmetro é quando você diz não para as pessoas que você ama e que amam você. E quando você diz esse não, você vê a cara delas de reprovação, de tristeza, seja lá o que for, e você mantém a sua decisão. Isso, e sem sofrer, né? Você mantém a sua decisão sem sofrer. Esse é o parâmetro. Não é não. Tudo bem? A Patrícia, mas vou te falar, tenho muita facilidade em falar não, mas sou quase crucificada. Você está sofrendo. Você está sofrendo. Beleza. Você é crucificada? Ok, me crucifiquem. Essas pessoas, elas precisam aprender a reagir e você também precisa aprender a reagir ao que elas estão dizendo. Porque você provavelmente está no sofrimento. Você está talvez incomodada. Você talvez esteja conseguindo sustentar o seu não, porque você ligou o F3 pontinhos, ok. Só que isso talvez esteja gerando pensamentos aí na tua mente. Tudo bem? Poliana, finalmente hoje consigo ser assim, cada um lidando com seus sentimentos. Digo não,
e até mais se ficar enchendo o saco sem culpa. Exatamente. Boa, Poliana. Poliana fez a blindagem emocional. Poliana tem blindagem emocional. Por isso que eu digo, quando você tem blindagem emocional, você consegue dizer esse não. E você consegue ter escolhas muito melhores do que as escolhas feitas com as lentes da emoção. Tudo bem? Então vamos ao quinto e último princípio estoico para você dominar o estresse, para você recuperar sua paz interior. A gente falou de 4 até aqui. O quinto, que ele é ótimo para você entender que você, de qualquer situação, você precisa esperar o melhor, mas você também tem que se preparar para o pior e aceitar o que vier. Presta atenção. Esperar sempre o melhor de uma situação, claro, esperar o melhor dela, mas também se preparar para o pior. E se preparar não é você ser uma pessoa negativa, nossa, que pessoa negativa, não, é você se preparar. Os estoicos praticavam muito, presta atenção, a visualização negativa, e é algo que eu pratico já há um tempo. Eu pratico isso muito, muito, muito. Eu tive, nos últimos anos, algumas situações delicadas de saúde com familiares. Com a minha irmã, que teve um câncer em 2018, com a minha mãe, que também teve um câncer em 2021 e 22, né, que foi o período aí depois de recuperação, e com a Janu, minha esposa, agora esse ano também ela teve um problema de saúde. Obviamente, de todas essas situações, eu estava esperando o melhor. Óbvio, não vou dizer para você que não. Mas em todas eu pratiquei a visualização negativa. E aí você pode falar o seguinte, nossa, gata, como assim? Mas eu precisava me preparar. Principalmente com a Janu, porque eu tenho 2 filhas, nós temos 2 filhas. E eu precisava me preparar para o pior. Esse exercício estoico te ajuda a reagir melhor ao que acontece. Entende isso? Então você espera sempre o melhor de uma situação, mas você se prepara para o pior e aí você aceita o que vier. Faz sentido isso para você? Eu quero que você entenda que esses princípios que eu trouxe aqui para você, do estoicismo, para dominar o estresse, dominar as circunstâncias que você tem hoje, esses princípios são fundamentais para que você tenha força para enfrentar os desafios e não fugir mais deles. Isso é uma preparação. Faz sentido isso para você? Isso é uma preparação. É uma preparação. Por isso que eu quero te fazer um convite aqui. Olha só, presta atenção. Lembra que eu te falei que eu tinha uma surpresa? Aliás, ontem eu coloquei no story, várias pessoas colocaram várias coisas. Né? Eu falei, o que você acha que é? Eu falei que ia revelar essa surpresa aqui. E algumas pessoas acertaram, porque elas fazem parte da comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que eu acompanho, e que já tinham sido informadas ontem, inclusive. Né? Essas não valem, mas a maioria que não faz parte não tem ideia. Você gostou aqui dos princípios estoicos? Sim ou não? Escreve aqui para mim sim ou não, se você gostou desses princípios estoicos. E antes de eu te falar a surpresa, eu quero colocar essa reflexão aqui. Antes dessa reflexão, deixa eu só ler aqui um comentário da Beth. Oi, Beth, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nossa, gata, estou num processo exatamente assim nesse momento. Meu irmão e minha mãe se aproveitam muito do meu sim, e eu não consigo dizer não, e estou sofrendo com isso. Prepare-se, como a gente falou aqui. Né? Não sei se você estava desde o início, Beth, mas esses 5 princípios estoicos que eu trouxe aqui para você, eles vão te ajudar a entender melhor como você vai reagir a essa circunstância. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Como você reage melhor a essa situação. Por quê? O que está fazendo você sofrer é a maneira como você reage.
Porque o seu irmão e a sua mãe não vão mudar, a não ser que eles queiram. Faz sentido? A não ser que eles falem assim, nossa, estamos sendo exploradores com a Beth, então a gente vai mudar a partir de agora. Acho que a chance disso acontecer é bem pequena. Faz sentido? Não é algo que, né, eles vão acordar um dia e falar, nossa, vamos mudar o nosso comportamento. Não vão. Então, você precisa agora se preparar para como é que eu vou enfrentar essa circunstância. A israelita, estou na mesma situação. Pois é, então, a mesma coisa, você precisa se preparar. Então entenda, olha aqui, ó, não é a ausência de tempestades que define a coragem, mas a capacidade de navegar através delas. Esse também aqui é um princípio estoico. Não é a ausência, por isso que não adianta você pedir, eu não quero ter mais problemas na minha vida. Não, você, até para evoluir e crescer, você precisa de desafios. Você precisa ter o quê? Capacidade de navegar nessas tempestades. Você precisa se preparar. E por isso, eu quero fazer um convite para você. Vou fazer, aliás, esse convite durante toda a semana. No próximo sábado, dia 26 de agosto, eu vou dar um treinamento chamado, olha só, Coragem Estoica. O antídoto para superar os medos. Com esse rapaz aí, não sei se você conhece esse rapaz agora, que está cabeludo, cabelo crescendo, provando que ele não é calvo, esse rapaz aqui. Coragem Estoica, o antídoto para superar os medos. É um treinamento que a princípio eu daria apenas para a comunidade Coragem, os integrantes da comunidade Coragem, que fazem parte, que já fizeram a blindagem emocional comigo, eu daria somente para eles. É um treinamento que vai começar às 9 da manhã, não é aqui no Instagram, você vai precisar entrar num grupo de WhatsApp, então você vai das 9 da manhã às 13 horas, 4 horas de treinamento, vai ter um intervalo no meio, onde eu vou dar uma aula sobre coragem estoica, o antídoto para superar os medos. Tudo bem? E aí você deve estar perguntando, Gato, e quanto essa brincadeira vai custar? Está preparada? Sente-se aí. O Coragem Estoica será gratuito. Será gratuito. Então o que você precisa fazer agora? Presta atenção. Você precisa me mandar uma mensagem direta com a palavra Coragem Estoica. Vou até escrever aqui, ó. Coragem Estoica. Opa, como está aí no slide. Coragem Estoica. Tudo bem? Então, você manda essa mensagem que eu vou te mandar o link do grupo de WhatsApp. Só isso. E aí você entra no grupo de WhatsApp. Porque todas as informações serão disponibilizadas lá, ok? Todas as informações, o link da aula, do treinamento, tudo lá, ok? Então no próximo sábado, das 9 às 13 horas. Ô Gata, vai ficar gravado? Não ficará gravado. Não ficará gravado. Porque um dos princípios do estoicismo é presença. É estar em presença. Então, não vou negociar isso. Mas depois eu posso assistir. Não pode. Se você não pode estar, ok, é a tua circunstância, é a tua escolha, tá tudo bem, ok? Então, isso, Ângela, você precisa entrar no meu direct, mandar uma mensagem direta para mim, tá bom? E aí com a palavra, com a expressão coragem estoica, tá bom? Ó, como a Clarissa, isso, não só escrever aqui, gente, aqui vocês não vão receber o link, você precisa entrar no meu direct para mandar essa mensagem. Tudo bem? Coragem estoica para você poder participar, desse evento que eu vou fazer gratuito. É gratuito. Essa provavelmente vai ser a primeira, vamos chamar de primeira turma. As outras eu não sei, se eu fizer, se serão gratuitas, ok? Mas essa será gratuita. Assim como eu estou fazendo para a comunidade Coragem gratuito, para você que me acompanha aqui, e foi por isso que eu decidi, porque tem muita gente que está aqui comigo já todos os dias, a gente está na live nessa temporada aqui, a gente está
quase live 35 hoje. 35 manhãs. Então eu quero honrar você. Eu quero dar esse presente para você, tá bom? Então sábado ao vivo das 9 às 13 horas. Não é no Instagram. Você precisa entrar num grupo do WhatsApp, porque lá você vai receber um link. É pelo Zoom, é uma aula, é grupo fechado. Não é aberto, como eu faço aqui no Instagram, as lives da blindagem emocional. Tudo bem? Eu espero que você venha pro Coragem Estoica, porque tá incrível, vai ser muito legal. E tem muito do que a gente falou aqui. Muito do que nós falamos aqui com uma profundidade um pouco maior. Tá bom? Amanhã, 8 horas da manhã, claro que tem live da blindagem emocional. E amanhã a gente vai falar sobre outro assunto que eu não trouxe aqui. Cadê? Não. Mas eu tenho aqui, ó. Falar sobre quando o sentido se perde. Redescobrindo o propósito em meio à crise. A gente vai falar sobre sentido da vida amanhã, tá bom? Então esteja aqui 8 horas para mais uma live da blindagem emocional. Eu espero que você tenha uma linda segunda-feira, uma linda semana, e eu quero te ver no Coragem Estoica, sábado, eu e você, eu e toda a turma, pra gente falar sobre esses princípios estoicos, tá bom? Grande abraço, tchau!